Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 18. A passagem do sonho. Seção 8. O pequeno jardim. É apenas a consciência do corpo que faz o amor parecer limitado. Ou seja, é apenas essa consciência de que somos um corpo físico que faz o amor parecer limitado. Pois o corpo é um limite para o amor. A crença no amor limitado foi a sua origem e ele foi feito para limitar o ilimitado. E não pense que isso é apenas alegórico, pois ele foi feito para limitar a ti. É possível que você, que se vê dentro de um corpo, conheça a ti mesmo como uma ideia? Olha só o nível dessa pergunta. Se é possível que nós, que somos uma consciência infinita, um ser ilimitado, quando a gente se vê dentro desse corpo físico, é possível a gente conhecer a nós mesmos como sendo apenas uma ideia. Eu já trouxe algumas vezes que nós somos pensamentos dentro da mente de Deus, que nós somos pensados por essa grande fonte criadora. E isso é o que ele está trazendo agora. Como é possível que você saiba, descubra que você é apenas uma ideia, sendo que você se vê dentro de um corpo físico que limita a expressão do amor infinito que está oculto aí dentro de ti mesmo? E aproveitando que a gente está falando sobre amor aqui, que eu acabei de falar, eu quero trazer um pensamento lindo do Rumi, que foi um grande pensador que passou aqui pela vida humana. Ele tem uma fala que diz o seguinte: você não é uma gota do oceano. Você é um oceano inteiro dentro de uma gota. Olha a dimensão da nossa infinitude. Ele traz como nós, cada um de nós, sendo um oceano inteiro, ocupando esse corpo físico aqui, que é apenas uma gota no universo. Trazendo de uma outra forma, nós somos a própria manifestação do universo inteiro. Eu digo isso, cada um de nós, hein? Só que limitados pelo corpo físico. E a gente nunca teve essa informação. E se a gente não procura, se a gente não lê, não estuda, não busca um entendimento mais elevado, a gente fica vivendo uma vida de pequenez, acreditando que nós somos esse serzinho aqui que não consegue realizar grandes feitos na vida, porque não temos muitas habilidades, ou somos incapazes, ou somos vítimas, sendo que é totalmente o contrário disso. Então, retomando aqui, tudo o que você consegue reconhecer identifica com coisas externas, ou seja, algo que está fora de ti. Você não pode sequer pensar em Deus sem um corpo, ou alguma forma que você pensa reconhecer. E é outra verdade. A gente acredita que Deus é um Senhor forte, de barba branca, cabelos longos, com um cajado na mão, que está lá em cima, longe da gente, decidindo qual de nós é pecador, qual não é, qual que merece receber uma vida satisfatória e qual que deve ser punido e levar uma vida de crucificação aqui na Terra. Isso tudo é criação da nossa mente, isso tudo é criação do ego, para nos fazer sentir medo, para nos fazer entrar no estado de culpa e para nos impedir de evoluir e de nos conectarmos com a nossa fonte criadora. O corpo não pode conhecer, e enquanto você limitar a tua consciência aos teus sentidos diminutos, não verá a grandeza que te cerca. Por que ele traz isso? Porque o conhecimento que já está em nós, ele só pode ser manifestado através da nossa consciência. O corpo, ele nos limita aos diminutos sentidos físicos do próprio corpo físico. E com isso, nos impede de ver toda a grandeza que nos cerca. Deus não pode vir a um corpo, nem você pode se unir a ele lá no corpo físico. Os limites ao amor sempre parecerão deixá-lo de fora, deixar Deus do lado de fora, olha só, Deus do lado de fora do que nós somos, e te manter à parte dele, ou seja, nos manter separados de Deus. O corpo é uma cerca diminuta em torno de uma pequena parte de uma ideia gloriosa e completa. Ele desenha um círculo infinitamente pequeno em torno de um segmento diminuto do céu, desintegrado do todo,
proclamando que aí dentro se encontra o teu reino, onde Deus não pode entrar. Vamos entender o que ele trouxe aqui, ó. O corpo, ele está trazendo o cenário que é o mundo do ego, que é o corpo físico. É uma cerca diminuta, é uma pequena cerca que limita uma parte de uma ideia gloriosa e completa, ou seja, limita a nossa infinitude. Dessa forma, o corpo físico é esse reino que o ego criou, que nos desintegrou do todo, limitando uma parte desse ser ilimitado que é o céu dentro de nós, que deveria ser, né? E onde Deus não pode entrar, porque esse é o reino do ego. O reino do corpo físico é o reino do ego. Continuando, dentro desse reino, o ego governa e governa cruelmente. E para defender esse pequeno monte de poeira, ele te pede para lutar contra o universo. Olha só, gente, como a gente briga com o mundo. Esse fragmento da tua mente, que no caso é o ego, é uma parte tão diminuta dela que se você apenas pudesse avaliar o todo, imediatamente veria que ele é como o menor dos raios de sol é para o sol, ou como a mais leve onda na superfície do oceano. Em sua surpreendente arrogância, esse diminuto raio de sol decidiu que é o sol, e essa onda quase imperceptível aclama a si mesma como se fosse o oceano. Pensa em quão solitário e assustado é esse pequeno pensamento, essa ilusão infinitesimal, mantendo-se à parte contra o universo. O Sol passa a ser o inimigo do raio de sol, aquele que quer devorá-lo, e o oceano aterroriza a pequena onda e quer engoli-la. Olha a analogia linda e poética que o Curso em Milagres está trazendo aqui para gente. Que o ego é esse pequeno raio de sol que pensa que é o sol, ou ainda essa pequena onda que pensa que é o oceano inteiro. Isso é praticamente a descrição do ego, essa energia distorcida que se considera Deus. Ele se coloca como maior e melhor do que Deus. E ele ainda nos traz essa reflexão. Pensa no quanto é solitário e assustado esse pequeno pensamento, essa ilusão infinitesimal que se mantém à parte, que se mantém separada contra o universo inteiro. Entretanto, nem o Sol e nem o oceano estão sequer conscientes de toda essa estranha atividade sem significado. E da mesma forma, Deus também não está consciente dessa estranha atividade que é o próprio ego. Meramente continuam inconscientes de estarem sendo temidos e odiados por um diminuto segmento deles mesmos. Mesmo esse segmento não está perdido para eles, pois não poderia sobreviver à parte. É verdade, nem o raio de sol sobrevive sem o sol e nem a onda sobrevive sem o oceano. E o que ele pensa ser, de forma alguma, muda a sua total dependência em relação a eles para ser o que é. Da mesma forma, nós também, pensando que somos o ego, não estamos separados da dependência que cada um de nós tem de estar dentro da mente de Deus. Toda a sua existência ainda permanece neles, pois sem o Sol, o raio de sol desapareceria, e a onda sem o oceano é inconcebível. E essa é a estranha posição em que aqueles que vivem em um mundo habitado por corpos parecem estar. Cada corpo aparenta abrigar uma mente separada, um pensamento desconectado, vivendo solitário e de nenhuma forma ligado ao pensamento pelo qual foi criado. E pensamento aqui está com letra maiúscula. Nós parecemos estar vivendo desconectados e solitários e de nenhuma forma ligado ao pensamento que nos criou. Cada fragmento diminuto parece estar contido em si mesmo, precisando de outros para algumas coisas, mas sem ser, de modo algum, dependente do seu único Criador para todas as coisas, precisando do todo para lhe dar qualquer significado, pois, por si mesmo,
não significa nada e nem tem qualquer vida à parte e por conta própria. Ou seja, não existe vida separada do todo, separada do Criador. Como o Sol e o oceano, o teu ser continua sem ter em mente que essa parte diminuta, ou seja, a mente separada do ego, considera a si mesma como se fosse você. Ou seja, assim como o raio de sol acha que é o sol, o nosso próprio ser, sem ter essa consciência, acha que a gente é a voz do ego, que a gente é o ego. Mas ela não está perdida e não poderia existir se realmente estivesse separada, e nem o todo seria um todo sem ela. Não é um reino separado, governado por uma ideia de separação do resto, e nem existe uma cerca em torno dela, impedindo-a de se unir ao resto, ou seja, a barreira é mental, não existe nada físico, uma cerca física nos impedindo. A barreira é mental, impedindo-a de se unir ao resto e mantendo-a afastada do seu Criador. Esse pequeno aspecto não é diferente do todo, sendo contínuo em relação a ele e um com ele. Ele não leva uma vida separada, porque a sua vida é a unicidade na qual o que ele é foi criado. Não aceite esse aspecto cercado e separado como se isso fosse o que você é. Ou seja, não aceite esse aspecto que você pensa que é você, que é a voz do ego na sua mente. Você não é essa personalidade. E olha que lindo que ele continua. O sol e o oceano são como o nada diante do que você é, diante da nossa grandeza, da nossa infinitude. O sol e o oceano são como o nada, praticamente nada. O raio de sol só brilha à luz do próprio sol, e a onda dança à medida que descansa sobre o oceano. No entanto, nem no sol, nem no oceano está o poder que descansa em ti. Você iria querer permanecer dentro do teu reino diminuto como um triste rei, um amargo ditador de tudo o que ele supervisiona e alguém que olha para o nada, e ainda querer morrer para defender esse reino? Ele está perguntando se a gente quer se agarrar a esse mundo de ilusões, a esse reino de ilusões. E ele trouxe uma comparação aqui muito triste, né? O seu diminuto reino e vivendo como um triste rei, um amargo ditador de tudo o que supervisiona. E alguém que olha para o nada. Por quê? Porque está olhando para um mundo de ilusões. Esse pequeno ser não é o seu reino. Em arco bem alto acima dele e te cercando de amor, está o Todo-Glorioso que oferece toda a sua felicidade e o seu profundo contentamento a todas as partes. O pequeno aspecto que você pensa ter colocado à parte não é nenhuma exceção. O amor não conhece corpos e alcança todas as coisas criadas como ele próprio. Sua total falta de limites é o seu significado, ou seja, ser ilimitado é o único significado do próprio Deus manifestado em nós. Ele é completamente imparcial no que dá, abrangendo apenas para preservar e manter completo aquilo que quer dar. Então, Deus é totalmente imparcial, não escolhe uns e esquece dos outros. Por outro lado, no teu reino diminuto, você tem tão pouco, é uma exclamação. Tipo assim, vivendo a partir dessa personalidade chamada ego, você vive uma vida limitada, repleta de insatisfação, numa busca incessante por algo que a gente nunca vai encontrar fora, porque está dentro de cada um de nós. E ele traz uma pergunta agora. Nesse caso, não seria para esse reino diminuto que você deveria chamar o amor para que ele entre? Olha para o deserto, seco e improdutivo, alquebrado e sem alegria, que compõe o teu pequeno reino, e reconhece a vida e a alegria que o amor traria a ele, do lugar de onde vem e para onde retornaria contigo. O pensamento de Deus cerca o teu pequeno reino, aguardando na barreira que você construiu
para que ele possa entrar e vir para dentro e brilhar sobre a terra estéril. Olha que lindo, Deus nos cerca, está ao nosso lado o tempo todo, tentando entrar na nossa vida, tentando nos conduzir para uma vida mais plena, mais amorosa, mais alegre, mais pacífica. E a gente tá lá com um monte de barreiras cercando o nosso ser, que são os pensamentos provenientes do ego. Veja como a vida brota em toda parte, ele exclama. O deserto vem a ser um jardim, verde e profundo e quieto, oferecendo descanso àqueles que perderam o seu caminho e vagam no pó. Dá-lhes um local de refúgio, preparado pelo amor para eles, onde antes havia um deserto. E cada um a quem você dá boas-vindas trará amor com ele do céu para você. Eles entram um por um nesse lugar santo, mas não partirão como vieram, sozinhos. O amor que trouxeram consigo ficará com eles, assim como ficará contigo. E sob a sua beneficência, o teu pequeno jardim se expandirá e alcançará a todos os que têm sede da água viva, mas estão por demais cansados para seguirem adiante sozinhos. Que lindo tudo isso! Nós aqui, quando plenamente curados e integrados na unidade, como sendo esse porto seguro para que outros que ainda estão perdidos na vida possam encontrar em nós um lugar de descanso e de inspiração para seguir adiante nas suas próprias vidas. E eles trazem, cada um deles, consigo o amor que lhes é próprio e deixam conosco um pouco desse amor também. E levam consigo um pouco do nosso próprio amor. Que lindo isso, né, gente? E ele orienta aqui, ó, sai e acha-os, ache cada irmão que vai te mostrar uma peça que completa o seu próprio ser. Sai e acha-os, pois eles trazem consigo o teu próprio ser. Olha que lindo, gente. E conduze-os gentilmente ao teu jardim de quietude e lá recebe a sua bênção. Assim, ele crescerá e se espalhará através do deserto, sem deixar nem sequer um pequeno reino isolado ou trancado para o amor contigo lá dentro. E reconhecerá a ti mesmo e verá o teu pequeno jardim gentilmente transformado no reino do céu, com todo o amor do seu Criador brilhando sobre ele. Um instante santo é o seu convite para que o amor entre em teu reino desolado e sem alegria e o transforme em um jardim de paz e boas-vindas. O jardim aqui como esse lugar de beleza, esse estado interno de beleza interior, de amor, de paz e de alegria. A resposta do amor é inevitável. Ele virá porque você veio sem o corpo e não interpôs, ou seja, não colocou nenhuma barreira que pudesse interferir com a vinda alegre do amor. No instante santo é onde você pede ao amor o que ele oferece a todas as pessoas, nem mais nem menos. Pedindo tudo, você o receberá. E o teu ser resplandecente elevará para o céu o aspecto diminuto que você tentou ocultar do céu. Tenha certeza disto, o amor entrou no teu relacionamento especial e entrou inteiramente a teu débil pedido, ou seja, ao teu fraco pedido. Mas você não reconhece que o amor veio, porque ainda não abriu mão de todas as barreiras que mantém contra o teu irmão. Você e ele não serão capazes de dar as boas-vindas ao amor separadamente. É sempre junto, ninguém vai sozinho. Não seria mais capaz de conhecer a Deus sozinho do que ele, o próprio Deus, de conhecer a ti sem o teu irmão. Mas juntos, vocês já não poderão mais estar inconscientes do amor, assim como seria impossível o amor não vos conhecer ou falhar em reconhecer a si mesmo em vós. Vocês alcançaram o final de uma antiga jornada, sem ainda reconhecer que ela terminou. Ainda estão desgastados e cansados, e o pó do deserto ainda parece enevoar os vossos olhos
e mantê-lo sem ver. Ou seja, o pó do deserto ainda parece cobrir, obscurecer a nossa vista, né? E manter cada um de nós sem enxergar que quando nos abrimos ao Espírito Santo para que ele curasse os nossos relacionamentos, nós automaticamente já alcançamos o final dessa jornada. É tipo assim, missão dada é missão cumprida para o Espírito Santo. No entanto, aquele a quem vocês deram as boas-vindas veio a vocês e quer dar-lhes as boas-vindas também. Ele esperou muito para lhes dar isso. Recebam dele agora, pois ele quer que o conheçam. Só uma pequena parede de poeira ainda se interpõe entre você e o seu irmão. Soprai essa parede de poeira de leve, com um riso alegre, e ela cairá. E caminhem para dentro do jardim que o amor preparou para vocês. Lindo demais. Fim da leitura do livro-texto.